A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$ 1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Gente de Expressão, onde recebemos aqui os melhores empresários, prestadores de serviços, os melhores especialistas de Indaiatuba estão aqui. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje com um assunto interessantíssimo que vale muito a pena prestar atenção porque é para todo mundo, vou fazer um convite. Dia 25 de outubro temos mais uma edição do Troféu Frutos de Indaiá, né? Dessa vez com um showzaço de Jades e Jadson. Os melhores empresários de Indaiatuba estarão lá conosco, celebrando esse momento em que os melhores da cidade se reúnem para comemorar o fato de serem os melhores da cidade. Então, se você ainda não está no Troféu Frutos de Indaiá, liga para cá, converse com a nossa equipe, procure saber mais sobre esse evento, garanta seu lugar e, logicamente, divirta-se nesse evento que é maravilhoso. Então, 25 de outubro, mais uma edição do Troféu Frutos de Indaiá. Bem, como eu falei, o assunto de hoje é interessantíssimo e vale para todos. Vou apresentá-la e daqui a pouco abrirei a palavra para que ela se apresente. Giane Sfredo é advogada e estrategista previdenciária com mais de 19 anos de experiência na área jurídica. Pós-graduada em Direito Previdenciário, Direito Civil e Processo Civil, atua auxiliando clientes na conquista de um futuro mais tranquilo por meio de soluções jurídicas personalizadas. Além disto, é colunista do Mais Expressão, onde compartilha informações relevantes sobre o universo previdenciário. Giane, seja bem-vinda ao podcast Gente de Expressão. Olá, Fábio, muito obrigada. É uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com você sobre assuntos que geram tantas dúvidas na área de direito previdenciário, de aposentadoria, e é uma satisfação muito grande poder trazer clareza e tranquilidade para as pessoas. Que ótimo. Eu mesmo sou cheio de dúvidas nessa área, não vou negar, viu? Giane, como é que você começou a atuar na área do direito previdenciário? Como é que ele surgiu na sua vida? O direito previdenciário ele surgiu no início da minha carreira. Quando eu entrei para a faculdade, eu fui convidada para trabalhar na contadoria do Foro Central de Porto Alegre. Lá eu auxiliava o contador na elaboração de todos os cálculos da Fazenda Pública. E esses cálculos incluíam os cálculos decorrentes das sentenças judiciais em aposentadorias, em outros benefícios de servidores públicos, né, do regime próprio de previdência estadual.
Então, nesse momento eu tive meu primeiro contato com o direito previdenciário foi na prática, muito antes da teoria, né? Porque como era início de Uma responsabilidade enorme é, também, viu? as graças a Deus eu tive pessoas boas no meu caminho, né, que me auxiliaram e me trouxeram toda a informação que eu precisasse. Bacana. Quando eu me formei, então, eu abri um escritório generalista com uma colega, né? Não era especificamente direito previdenciário, Uhum. a gente atuava em diversas áreas. E, quando eu saí de Porto Alegre, que eu morava lá, para vir para Indaiatuba por conta de uma transferência do meu marido, eu vim já grávida e com uma menina pequenininha. Então, nesse momento, eu optei por ficar com os processos que eu tinha e me dedicar exclusivamente à maternidade, né? Uhum. E um pouco antes da reforma da Previdência, em 2019, onde o assunto Com certeza. voltou à tona, Uhum. né? Eu percebi como as pessoas chegavam despreparadas para o momento da aposentadoria, né? E aquilo levava elas a contar com a sorte de ser concedido um benefício ou não. Então, me despertou um interesse muito grande, por tudo que eu também já tinha tido contato e visto, e procurei me aprofundar. Foi quando eu me inscrevi numa pós-graduação, né, de Direito Previdenciário, e aí eu descobri um mundo de possibilidades, principalmente na advocacia previdenciária consultiva, preparando as pessoas para chegar nesse momento com mais clareza, com mais tranquilidade, que fosse um momento de colher os frutos de uma vida inteira, né? Com certeza. Tenho certeza também que isso é o que mais te motiva, é oferecer a essas pessoas um caminho, porque como você mesma falou, a grande maioria chega lá sem rumo, sem saber como vai ser o futuro dela. É, é bom a gente sempre destacar, né? Porque na nossa vida Uhum. profissional, muitas vezes a gente se preocupa com o dia a dia, mas não se preocupa com lá na frente, quando Sim. você parar de trabalhar, né? Quando os filhos já não estiverem mais em casa, que seja aquele momento de descansar. A grande maioria não tem esse, vamos dizer assim, essa preocupação, faz esse planejamento prévio. Não, a grande maioria realmente deixa para depois, né? Uhum. Ainda mais por pensar no direito previdenciário, na aposentadoria, como uma aposentadoria pública, né? Com valor que às vezes não é atrativo para algumas Exatamente. pessoas, né? Então acabam deixando de lado. Mas o fato é que todo mundo que trabalha precisa contribuir, né, para Uhum. o INSS e que essa contribuição ela tem que ser feita da melhor forma para que a gente possa colher os melhores frutos. E eu sempre digo que ela não anula um outro investimento, uma outra possibilidade de renda no futuro, né? Claro. Ela tem que ser complementar e ela traz algo que talvez nenhuma outra traga, que é a segurança, né? É um valor certo que você vai ter em qualquer possibilidade, né? E é um Tanto direito seu, né? é um direito, principalmente. Não é? Porque você contribuiu a vida inteira, então, né? Tem que Tem, colher esses frutos, não é? né? Da melhor Como você forma. falou, seja para complementar, seja para. Isso. É um direito, então é importante se preparar para isso. E o que a gente não pensa, Fábio, é numa possibilidade assim, e se algo acontecer? Pois E é. se eu não puder mais trabalhar, né? Uhum. E se eu tiver que, se meus filhos, meus dependentes precisarem de uma pensão, Uhum. né? Então eu acho que nisso o INSS ele traz uma possibilidade muito importante, né, para a segurança financeira das famílias. Com certeza. Para que a gente possa entender aqui, muitas vezes existe muita, muita dúvidas, muitas incertezas quando falamos de. Eu queria que você falasse sobre a diferença entre previdência social, assistência social e seguridade social. Qual é a diferença entre esses três itens que formam aí, ó, fazem parte do Uhum. direito previdenciário? A Seguridade Social é um conjunto de ações do governo, né, para auxiliar a população para que ela tenha o mínimo de condições para sobreviver com dignidade. Uhum. E ela tem três pilares, que é a Previdência Social, que ela é destinada para todos aqueles que contribuem, né, a gente paga para ter um retorno no futuro. Uhum. A Assistência Social,
que é para aqueles que não contribuem, mas que têm direito a ter um mínimo, como um benefício de prestação continuada, um benefício para idosos sem condições de se sustentar, e o pilar da saúde, né? Que aí vem o SUS. Legal. Agora, você já falou um pouquinho sobre isso, disse que foi a sua virada de chave aí, mas eu queria que você falasse mais. Quais foram as principais mudanças trazidas pela reforma da Previdência lá de 2019? Uhum. Parece longe, né? Mas é recente, É hein? Acho recente. que muita gente ainda está se adequando a tudo isso. Quais foram essas principais mudanças, Jane? A reforma da Previdência, ela veio para poder trazer um equilíbrio para o sistema previdenciário, né? A população ela vai envelhecendo, né? E a gente estima, o IBGE estima que em 2060 a gente terá 4 idosos para cada criança, né? Verdade. Então, é, e isso acaba que a base da pirâmide, onde as pessoas contribuem, né, ela tem se estreitado e os idosos que precisam do benefício têm Aumentado. aumentado. Uhum. Então, as reformas da Previdência, elas surgem para trazer esse equilíbrio, né, no sistema previdenciário. E a principal informação, a principal questão que a reforma trouxe foi acrescentar o critério da idade para os benefícios de aposentadoria. O que isso significa? Antes da reforma, a gente tinha a possibilidade de se aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição, Uhum. né? Então, se você completasse lá o tempo mínimo, você teria a aposentadoria independente da sua idade. A reforma aumentou o tempo de contribuição, né? E ela trouxe o requisito etário para praticamente todas as modalidades de aposentadoria. Hoje, a gente analisa, numa análise previdenciária, mais ou menos 13 possibilidades de se aposentar. Caramba. São inúmeras, né? Uhum. E apenas uma delas não tem o critério etário, mas ela exige um tempo de contribuição antes da reforma. Uhum. Então, eu acredito que a principal mudança mesmo, claro que teve mudança na base de cálculo, nas modalidades de aposentadoria, mas foi trazer esse critério etário, porque como as pessoas trabalham mais, têm mais expectativa de vida, né? Então elas podem contribuir mais para sustentar Com certeza. esse sistema todo. Até que para o modelo econômico do país possa também se manter aí para o futuro, né? É. A gente sabe que tem toda uma. Legal. Para você, quais são os principais desafios enfrentados hoje por quem trabalha com direito previdenciário no Brasil? Então, Fábio, a gente vê as pessoas que chegam para se aposentar sem o mínimo de instrução, né? A falta de informação, eu acho que é o que mais traz complicações para esse momento, né? Uhum. Da aposentadoria. Durante a vida trabalhista da pessoa, durante todo o período que ela trabalha, ela precisa ter a informação para guardar a informação. Para o momento que precisar, ele está disponível, né? O que eu vejo muito é as pessoas chegarem e não ter o documento que precisava e que era tão simples ter obtido lá naquela época, né? Então, às vezes, as pessoas trabalharam expostos a condições nocivas, exposto a ruído durante muito tempo, a agentes químicos, biológicos, e acha que vai chegar lá e vai se aposentar. Não vai, ela vai precisar de um documento e esse documento vai ter que ser bem preenchido. E aí você vai atrás da empresa para obter esse documento e a empresa não sabe muitas vezes nem o que tem que preencher, o que tem que colocar, né? Então, eu acho que a falta de informação é o que barra demais a concessão dos benefícios e o direito das pessoas, né? Bacana. E pelo que você nos contou aqui, essa falta de informação acontece dos dois lados, né? Dos dois Não lados. só de quem está em busca aí da aposentadoria, dos direitos, dos seus Não, direitos, mas de quem deveria garanti-los também, que é garantir. a empresa, né? Por onde, os anos todos, essa pessoa ofereceu o seu serviço. É, Exatamente.
Acontece de empresas te procurar, as empresas de procurarem você também, o escritório, para se adequar ou se atualizar a tudo que vem acontecendo, nesse sentido? Existe sim essa advocacia Uhum. consultiva, né, para empresas, porque como as leis mudam para os segurados, elas Claro, mudam também todo o para os ciclo, outros. né? E hoje em dia existe uma área previdenciária da redução do tributo, né? Então, as empresas precisam se adequar também, Uhum. porque é mais benéfico para elas na redução do pagamento dos Legal isso, impostos, né? né? Tem toda. Existe essa contrapartida, vamos dizer Isso. assim. Bacana. Agora, aproveitando tudo isso que a gente falou, o que todo trabalhador CLT precisa saber sobre seus direitos previdenciários? Então, não só o trabalhador CLT, mas Uhum. como todos, né, precisa ter acesso ao seu extrato de contribuições. É o documento assim mais importante que as pessoas devem ter. Ele pode ser baixado do aplicativo Meu INSS, né? Hoje em dia é fácil, né, ter acesso a esses materiais. Fácil Facílimo. assim, para quem tem facilidade. Às vezes a pessoa não tem muita facilidade, né? Mas procura alguém que tem essa facilidade, procura ajuda. É bom manter isso em mãos, né? Fábio, é incrível, mas muitas pessoas não sabem que existe esse documento. Eu vou confessar para você, em casa, minha mãe, É, preocupada com tudo aquele rebuliço envolvendo da fraude. as fraudes do É, INSS. Como que eu fico sabendo? Eu falei, mãe, cadê seu celular? E resolvemos lá, ela viu tudo e acharam. acertou. Mas é isso, né? Muitas vezes É, tá na palma da mão mas procurar ajuda especializada também é sempre um sim, caminho, né? com certeza. Esse documento ele é o reflexo da vida laborativa do segurado. É nele que você vai encontrar todos os seus vínculos de trabalho, todas as suas contribuições. Uhum. E é ele que é a base do INSS para concessão de qualquer benefício. Então, ele tem que ser fidedigno, ele tem que ser perfeito, ele não pode conter erros. E eu digo aqui, 99% dos extratos de contribuições contêm erros. O próprio INSS identifica alguns. Ele aparece lá, indicadores. Uhum. E isso são indicadores que precisam ser corrigidos. Por quê? Porque eles levam, na hora da concessão do benefício, o INSS pode simplesmente desconsiderar aquele vínculo de trabalho ou desconsiderar contribuições. Aí as pessoas acham que tem tanto tempo e elas não têm, Pois é. porque contém aquele erro, né? Uhum. Então, eu recomendo, assim, as pessoas estarem atentas a seu extrato de contribuições e providenciar os documentos básicos, né, que precisa para se aposentar, como um perfil profissiográfico previdenciário para quem tem para quem trabalha exposto a agentes nocivos, né? Tipo na indústria, Uhum. metal mecânica, que em Indaiatuba tem bastante, médicos, enfermeiros, né? Esse é o documento que vai garantir a aposentadoria especial. E quanto mais próximo do vínculo de emprego quando ele for emitido mais próximo do vínculo de emprego, mais chances a gente tem tanto de consertar, Uhum. de retificar o documento, quanto de ter a informação garantida para o futuro, né? Legal. É preciso estar atento, né, gente? Se Isso. você está com dúvida, procura ajuda especializada. Procura o RH da sua empresa, acho que é interessante também, né? Ter Exatamente. esse Sim, contato, ter sim. essa Uhum. facilidade de conversa com o setor responsável, para que você tenha aí todas esses papéis, esses documentos na mão, para que quando você for procurar os seus direitos, você tenha toda uma facilidade maior de alcançá-los. Falamos de CLT, né? Mas e Aham. para autônomos e MEIs, né? Porque hoje em dia a gente tem Uhum. muita gente que tem trabalhado de forma independente aí, de forma da maneira, Sim. principalmente com os MEIs. É, Uhum. como garantir uma aposentadoria para esses dois casos específicos? Sim. O contribuinte individual, que é o autônomo, né? Uhum. Eu acho que, pelo que a minha experiência, o maior problema é a contribuição no código errado. Ele tem duas possibilidades de contribuição, com 11% sobre o valor, né? Uhum. Que pode ser o mínimo ou máximo da Previdência, e também pode ser só com base no mínimo, ou
com o 20% de contribuição. Então, às vezes, o que acontece com esse contribuinte individual? Ele acha que está fazendo uma contribuição correta, pagando lá durante 30, 35 anos, e ele só vai ter direito a uma aposentadoria por idade, porque ele contribuiu com o código errado. E é o mesmo problema com o MEI. O MEI contribui com 5% e ele acha que ele vai ter direito a contribuir 30 anos, eu posso me aposentar. Não, ele vai ter que esperar a idade. O MEI só tem direito à aposentadoria por idade. Então, a contribuição com o código certo, saber o que você está fazendo, estar bem orientado para saber se eu estou preenchendo os requisitos corretos, né? Existe muita especificidade em cada caso. Eu acho que é fundamental para não ser surpreendido no futuro. Ajuda especializada. Vou falar várias vezes isso. A Giane está aqui para ajudá-lo e é sempre importante estar atento a esses detalhes. É possível contribuir de forma facultativa, Giane? Como é que funciona isso e vale a pena no final das contas? As pessoas confundem muito a contribuição como facultativo ou como autônomo, né? A verdade é que o facultativo é aquele que não exerce atividade laborativa. Então, para dona de casa, para quem não tem emprego, vínculo, né? Um vínculo. É para aquele que está estagiando, né? Ah, sou estagiário, quero fazer uma contribuição, né, para o INSS. Então, a grande diferença é que ele não é nenhuma opção, né? Porque o autônomo ele é obrigado a contribuir e o facultativo é aquele que não tem atividade laborativa. Entendi. Mas nesse caso, para essas pessoas, o valor da aposentadoria ao final também depende do tempo de contribuição. Sim. Como qualquer outro. Sim, exatamente. Bacana. E os benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, como funcionam esses benefícios especificamente? Então, o que acontece, tanto quando a pessoa é diagnosticada com alguma doença, né, incapacitante, ela acha que automaticamente ela vai ter direito ao benefício. E não é assim que funciona. A incapacidade, ela tem que ser provada, não basta ter a doença, né? Às vezes, tem uma hérnia de disco. Não. Ela te incapacita para o trabalho? Aí a incapacidade, ela é total ou ela é parcial? Ela é temporária ou ela é permanente? Tudo isso vai definir se eu vou entrar no auxílio-doença, se eu vou entrar com se a capacidade já está a incapacidade já está consolidada com auxílio acidente, ou se ela realmente for uma incapacidade total e permanente, aí a pessoa tem direito a uma aposentadoria por incapacidade. Mas o ponto forte disso é que não basta ter a doença, ela precisa ter a incapacidade para atividade laborativa. E muitas vezes não é a incapacidade, por exemplo, a pessoa trabalhou durante, sei lá, 30 anos na mesma atividade, agora ela está incapacitada. Ela pode trabalhar em outra atividade? Pode, mas como ela vai se reinserir no mercado de trabalho, né? Então, isso a justiça leva em conta também, né? Os fatores psicossociais, né? Médico, não apenas o laudo médico. Caramba, é bem... Por isso é importante a gente procurar ajuda especializada. Eu vou falar mais uma vez, para que você saiba os caminhos, né, aos quais procurar para poder buscar muitas vezes um laudo médico. Claro. Né? Porque às vezes o laudo médico, a pessoa nem... muitas vezes a pessoa se auto-intitula doente e acha que aquilo é suficiente. Né? Não é, gente. Precisa de um laudo médico, precisa de todo esse processo registrado. Então, assim, procure ajuda especializada. Falando aí, né, nessa jornada pela aposentadoria, qual é a importância real, Jane, de se fazer um planejamento antecipado? Isso facilita o processo final, a busca pela conquista dessa como nós mesmos falamos,
muitas vezes não é o único meio de Sim, subsistência, mas é algo que sim. completa. Esse planejamento antecipado, qual é o tamanho da importância dele dentro dessa, Olha, eu acho que com a digitalização da informação, o acesso à informação, principalmente, né? né, Uhum. é, o planejamento previdenciário, ele trouxe a informação que antes nós não tínhamos, Era né? muito difícil de Era conseguir muito muitas vezes, né? difícil conseguir a informação no INSS, por exemplo. Você encaminhava a documentação e contava com a sorte, Uhum. esperava o processo e era isso. Com o acesso à informação, te trouxe possibilidades de corrigir erros, né? Durante o teu percurso. E o planejamento previdenciário, ele é exatamente isso, ele é um olhar atento. A gente analisa o presente, né? Volta para o passado, identifica erros que você tem, falhas, omissões de informação, corrige essas informações e projeta o futuro, principalmente para aquele empresário, para o contribuinte individual, que é o responsável pelas contribuições previdenciárias. Ele tem uma gama maior de possibilidades de atingir o resultado que ele quer. Então, a gente faz simulações, projeções, para obter a melhor aposentadoria, o melhor benefício previdenciário no menor tempo possível, né? Claro. Falando, já que a gente está falando de tecnologia, né? Eu falar com você. Nós tivemos recentemente aqui em Indaiatuba a Feira das Indústrias, onde falamos muito sobre isso, sobre a indústria 4.0 e a inteligência artificial, Uhum. né? Que é aí o próximo passo, acho que não é um caminho irreversível. Sim. Como é que a inteligência artificial pode impactar positivamente, lógico, a atuação do advogado previdenciarista? Já existem caminhos desenvolvendo a Sim, inteligência artificial? sim. É, primeiro eu gostaria de falar da inteligência artificial, um ponto negativo no INSS, né? Uhum. Em maio de 2023 foi, eu acho, o auge, assim, que 42% dos benefícios foram analisados por robôs, Uhum. né? E isso, o que que acontece? O segurado não nem sabe o que que aconteceu. Às vezes é em questão de horas um indeferimento de benefício, né? Então é só para aquele segurado que está perfeito, tá com tudo Tudo realmente, né? certinho. É um ponto muito positivo a velocidade com que é aprovado, né? Uhum. Mas para isso precisa estar toda a documentação organizada, tá tudo perfeito para que quando você encaminha o benefício, às vezes pode sair em questão de horas o deferimento ou o indeferimento, né? Uhum. Então, a inteligência artificial nesse aspecto foi muito positiva. E na atuação da advocacia previdenciária também nos auxilia demais a identificar eh, erros, contradições, né? E na análise de pareceres, na análise de uma perícia ou de uma própria contestação do INSS, né? Ela nos auxilia nesse confronto e nos ajuda a projetar melhor o caminho que tem que ser percorrido, né? Mas claro que ela não funciona sozinha, né? É isso que eu ia falar. A gente gosta de destacar muito aqui a questão É, da inteligência artificial. Eu acho que é algo assim muito. É um próximo passo aí dentro da nossa sociedade, mesmo de como nós nos relacionamos com a tecnologia. uhum, Mas é claro que sempre haverá ali sempre. o comando, o prompt, a mão do É, ser humano com a sua expertise, com toda a sua. é, colocando inteligência artificial como uma ferramenta, uma não ferramenta como o apenas. único Não, caminho a de ser. forma alguma. Uhum. Ela nos auxilia demais no tempo, né? Na nossa produtividade, mas ela precisa ser comandada e com comandos corretos e quando vem a resposta também a pessoa, o humano que está atrás tem que saber identificar se está tudo certo ou Com não, né? certeza. Tem que ter essa expertise. Ajuda Importante. especializada. Não sei se eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Giane, para quem está próximo de se aposentar, tá? Ou pelo- pela idade, ou pelos demais caminhos a serem perseguidos, qual é o primeiro passo que você recomenda? A pessoa ainda não procurou nenhum tipo de ajuda, ou nem não se preocupou ainda em buscar os papéis, talvez, que sejam necessários. Uhum. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é acessar o meu INSS,
baixar o seu extrato de contribuições, identificar se está tudo correto, se todos os vínculos de emprego estão lá, porque, principalmente para segurado que é mais antigo, né? Os primeiros vínculos não estão registrados, né? É necessário fazer a averbação no INSS daquele trabalho que teve. Então, analise o seu extrato de contribuições, providencie a sua documentação organizada, né? Principalmente para servidor público que precisa emitir a certidão. Claro que enquanto ele está nativo ele não pode, mas providencie, tenha noção da sua situação, né? Ou aquele que está exposto a agente nocivo, a fatores de risco. Entre em contato com o RH da empresa, providencie esse documento, leve para alguém analisar, né? Porque é possível corrigir antes, para que seja um processo tranquilo e não leve 1, 2 anos, né? Às vezes as pessoas encaminham a documentação toda hora, só na hora da aposentadoria, e o processo demora 2, 3 anos, porque toda essa parte de correção poderia ter sido feita antes, né? Que causa um estresse danado, porque muitas vezes Isso. a pessoa está contando com aquilo para os seus Depende. próximos passos aí dessa Exatamente. aposentadoria, que deveria ser um momento de aproveitar aí, né? Isso, de Mas colher os frutos, né, de uma vida exatamente, inteira. exatamente. É, essa aqui não estava na nossa pauta, mas não tem como perguntar. Nós discutimos muito, aí falou-se muito sobre a questão das fraudes no Ah, INSS e tudo sim. mais. É, como que você analisou todas essas informações como especialista no assunto? Isso teve um impacto no seu dia a dia, ali no seu Teve. cotidiano? Como foi? Teve, Fábio. O ano passado eu tive os primeiros clientes que entraram em contato comigo, né? Dizendo, olha, doutora, que será esse Já está desconto? acontecendo alguma coisa estranha aqui. R$ 40, R$ 37, R$ 45. E é uma coisa que não chamava a atenção das pessoas. Por quê? Porque ele não vinha no extrato bancário. Você precisa acessar o seu INSS, entrar no extrato de pagamentos e lá você tem que identificar. Analisar Então, tudo. começa que o idoso ele não vai fazer isso. A grande Ele maioria não sabe nem que tem meu INSS muitas vezes, né? Então, a fraude foi quando começou a surgir, a gente cancelou, né? Entrou em contato. Não é fácil, não estava sendo fácil para que o INSS suspendesse, né? A busca pelo ressarcimento só na justiça mesmo, não tem outra possibilidade. E às vezes o que acontece? Foram 3 meses. Como você vai entrar na justiça com 3 meses, entendeu? Então acaba passando, né? Mas o impacto do modo geral hoje se estima que foram 219 bilhões. Muita coisa, É né? algo absurdo, é muito mais do que quando teve a fraude no mensalão era 100 mil, o petrolão 40 milhões e agora 219 bilhões, e não foi só descontos associativos, né? Foi o empréstimo consignado, as vendas casadas dos empréstimos consignados. Então agora o INSS fala em devolver o dinheiro, aí voltou atrás também que está tentando negociar com o STF para não fazer talvez isso. Não sei como é que vai Ainda tá seguir os numa... próximos passos, mas eu recomendo que quem identificar, né, esse desconto indevido, que a primeira coisa é que entre em contato no 135 e peça o cancelamento, ou pelo meu INSS. Bacana. Jane, vai acabando aqui o nosso bate-papo. Falei que passa rápido. O tempo passa Passa voa mesmo. aqui. E a gente conversa sobre aquilo que entende, a coisa funciona demais. E tenho certeza que quem está nos assistindo vai ter uma elucidação melhor, aí vai ter um. E vai te procurar. Então, para que isso aconteça, como encontramos Giane Esfredo? Seja nas redes sociais, qual o telefone de contato, por gentileza. O meu Instagram é Giane Esfredo Advocacia e o meu telefone é 19 98 355 4695. Bacana. Vamos colocar aqui no TP também para você não perder, tá? Ok. Jane, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu tenho certeza que tudo que nós conversamos aqui vai ajudar muitas pessoas que ainda não estavam se preparando ou que estavam se preparando estavam cheios de dúvidas.
e que ou vão buscar um caminho ou vão buscar os seus serviços também para que tenha esse direcionamento. Muito obrigado, então, e o nosso podcast está sempre de portas abertas. Obrigada, Fábio. Eu agradeço e espero poder colaborar com as pessoas para trazer clareza e tranquilidade, né, nesse caminho de Bacana. Viane que já faz benefício. isso com a sua coluna aqui, né? Constantemente nos envia os artigos aqui falando sobre direito previdenciário, todos eles muito elucidativos. Então, se você não viu ainda, confira aí no Com nosso certeza. portal lá, tem vários deles lá Aham. para que você possa conferir, tá bom? Jane, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Tá? Fábio. Terminamos aqui então mais um podcast Gente de Expressão. Nos vemos na próxima. A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$ 1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania.